É muito comum a gente observar uma situação bem intrigante no dia a dia, sabe? Aquela enorme quantidade de pessoas que parece viver no absoluto piloto automático. Nossa, sim, demais. Gente que acorda cedo, trabalha duro, por anos, até décadas, mas simplesmente não vê um progresso real acontecendo na vida pessoal ou financeira. É como se existisse uma barreira invisível ali. Uma barreira ou tipo um teto de vidro, né? Que impede qualquer avanço independentemente da quantidade de suor derramado. E é muito interessante a gente mergulhar nisso hoje, porque o Napoleão Hill passou mais de 20 anos focado em destrinchar a anatomia exata dessa barreira. Uhum. Ele queria entender o que de fato trava as pessoas. Exatamente. E ele diagnosticou esse estado perpétuo de correr numa esteira, de gastar uma quantidade massiva de energia sem sair do lugar, com um termo muito específico. Ele chamava de alienação mental ou, no termo original em inglês, o estado de drifting. Que faz todo sentido prático se a gente pensar bem. Porque assim, viver sem entender as engrenagens da própria mente é como você entrar num carro super potente, ligar o motor, pisar no acelerador até o fundo, mas não colocar nenhum destino no GPS. Exato. O carro faz um barulho enorme, queima um combustível caríssimo. Os pneus cantam, mas no fim das contas, a pessoa só fica dando voltas aceleradas no mesmo quarteirão até o tanque esvaziar. Essa analogia é perfeita. E para desvendar a saída desse quarteirão, a nossa conversa hoje vai mergulhar nos princípios de domínio mental do Hill, focando no que realmente significa essa alienação. Vamos explorar materiais incríveis como o livro Mais Esperto que o Diabo e entender essa mecânica de coisas como o propósito definido e as regras práticas de 30 e 90 dias. Sim. A nossa missão aqui é entender como essas ferramentas atuam literalmente alterando a estrutura de como a gente opera no dia a dia. Porque o ponto de partida para quebrar essa inércia é reconhecer o quão profunda ela é, né? Com certeza. O problema raiz da alienação mental, do drifting, começa com uma recusa brutal do ser humano. E muitas vezes é uma recusa inconsciente, sabe? A recusa em pensar por si mesmo de forma intencional. E ele usa uma metáfora bem provocativa para explicar isso no livro, não é? Muito provocativa. Ele descreve um diálogo fictício com o diabo, e nesse diálogo, esse personagem confessa de forma muito cínica que ele controla 98% da humanidade. Uau! 98% é um número assustador. Mas espera aí, é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo que não se trata de religião aqui. Não, de jeito nenhum. É fundamental notar que não se trata de uma figura mítica com chifres. É uma personificação estritamente psicológica. O diabo do Hill representa o medo, a dúvida crônica, a negatividade e, acima de tudo, a preguiça mental. Entendi. Então, o alienado, o drifter, não é necessariamente a pessoa que fica jogada no sofá o dia todo. De forma alguma. É o indivíduo que não tem um alvo construído por ele mesmo. Tipo, ele pode até ter um emprego super exaustivo, trabalhar 12 horas por dia, mas ele procrastina nas decisões que são vitais para a vida dele. Perfeito. Se chove, ele perde a motivação do dia. Se ele recebe uma crítica mais dura do chefe ou da família, ele já abandona um projeto inteiro. Ele é levado pelas circunstâncias, né? Ele tem um pavor paralisante da pobreza, da opinião pública e gasta uma energia cognitiva monumental só tentando fugir da necessidade de planejar o próprio futuro. Eu fico impressionada com isso. É muito louco isso. E a biologia, a própria natureza, simplesmente não deixa essa ausência de direção passar impune. É aí que entra uma força implacável chamada lei do ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico? Como assim? É o mesmo princípio natural que mantém a órbita dos planetas, sabe? E o ciclo das estações do ano. É a natureza organizando o caos em padrões. Só que quando a gente aplica essa lei à mente humana, o ritmo hipnótico funciona de maneira muito parecida com a água de um rio cavando um cânion. Espera, vamos quebrar esse conceito em partes para ver a aplicação prática disso. De que forma essa coisa da água cavando pedra se traduz no nosso comportamento diário? Pensa na água como a sua energia mental e as suas ações repetidas no dia a dia. No início, quando a gente é jovem ou está diante de uma folha em branco na vida, a água pode fluir para qualquer direção na planície. Uhum.
A gente tem muitas possibilidades. Isso. Mas à medida que você repete um comportamento, digamos, o hábito de reclamar de uma dificuldade, em vez de procurar a solução, esse fluxo contínuo de pensamento começa a cavar uma pequena fenda ali no solo. Tá, e aí a água começa a correr mais fácil por ali. Exato. Com o passar dos anos, o ritmo hipnótico aprofunda essa fenda até ela se transformar num cânion gigante de vias neurais. Chega um momento em que a água simplesmente não consegue mais fluir para fora dali. Ela não tem escolha a não ser seguir por aquele buraco profundo. Caramba! O ritmo hipnótico cimenta o hábito, transformando um comportamento esporádico numa prisão permanente. Olha, isso só como se a própria natureza fosse a nossa inimiga. Quer dizer que a biologia nos empurra a ladeira abaixo e nos tranca no fracasso se a gente der um passo em falso? É uma mecânica meio determinista, não? Eu confesso que eu fico até um pouco assustada. Parece assustador mesmo, mas a verdade é que a força em si é completamente neutra. Ela fixa qualquer padrão, seja ele de pobreza e inércia ou de genialidade e sucesso. Ah, entendi. Então ela consolida o que tiver lá. Exatamente. O perigo real não está na natureza do ritmo hipnótico, mas no fato de que o cérebro humano abomina o vácuo. Se uma pessoa não preenche o seu espaço mental de forma ativa com pensamentos estruturados e intencionais, as influências externas invadem esse espaço. Claro, porque a mente não fica vazia. Se você não escolhe no que pensar, o mundo escolhe por você. É bem por aí. Os medos projetados pelos outros, as distrações de curto prazo, sabe? Aquele pânico das notícias diárias, tudo isso toma conta da mente. E o ritmo hipnótico apenas pega esse material caótico que se instalou lá e começa a cavar o cânion. A alienação passa a ser o padrão irreversível da pessoa simplesmente por omissão. Nossa, isso explica perfeitamente porque tentar mudar um padrão financeiro, comportamental que já está enraizado, causa tanta dor física. Tipo, a pessoa passou 10 anos focada na escassez, então ela cavou um cânion colossal de ansiedade em relação a dinheiro. Um cânion profundíssimo. E aí, quando ela tenta, num raro momento de lucidez, pensar em prosperidade, em se organizar, a energia dela simplesmente não consegue pular para fora desse cânion com facilidade. A força da gravidade do hábito puxa a pessoa de volta. Você resumiu perfeitamente. E se aquela estatística metafórica de que 98% da população está presa nesse fluxo for minimamente próxima da realidade, a grande pergunta é: como sair disso? Sim, como alguém consegue desviar o curso de um rio colossal desses? Deve exigir uma força absurda. E exige. A resposta prática para romper a barreira do ritmo hipnótico negativo raramente é suave, sabe? Na grande maioria dos casos que o Rio estudou, a cura começa através de um choque massivo. A adversidade drástica e o fracasso absoluto. Espera aí, como assim tratar o fracasso como um remédio? No mundo real, a gente vê que fracassos constantes destroem a autoestima das pessoas. O que diferencia um fracasso que arruína a vida de um indivíduo de um fracasso que serve como, sei lá, um ponto de virada? A grande diferença está em como esse colapso atua na rotina automática da pessoa. O fracasso profundo atua como uma bênção disfarçada, porque ele tem a força explosiva necessária para estilhaçar temporariamente as paredes desse cânion mental. Ah, entendi. É um solavanco tão grande que te joga para fora do trilho. Isso. Pensa comigo. Quando uma pessoa perde uma empresa, enfrenta uma falência brutal ou uma crise aguda na saúde, a rotina de alienação dela é destruída na hora. A dor subitamente força a pessoa a pensar, muitas vezes pela primeira vez em anos. Ela não consegue mais operar no piloto automático porque o avião está caindo. Exato. Um indivíduo que está muito alienado vai tentar anestesiar essa dor imediatamente e buscar outro cânion para se esconder. Mas quem está pronto para o despertar, usa esse momento de parede quebrada para instalar o antídoto definitivo, que é o propósito definido. Então a dor funciona meio que como uma dinamite, né? Ela estilhaça a via neural antiga por tempo suficiente para você decidir cavar para o lado oposto. E essa nova direção é o propósito definido. Só que, assim, estabelecer uma meta parece simples demais para resolver um problema tão complexo. Mas aí que está o pulo do gato. Não é só uma meta. Porque todo final de ano, milhões de pessoas escrevem metas, né? Prometem que vão dobrar a renda, que vão mudar de carreira, que vão finalmente abrir o próprio negócio.
Aí chega a segunda semana de fevereiro, o cânion antigo já sugou água de volta e todo mundo desiste. E é exatamente por isso que um propósito definido não é uma simples meta de ano novo. O propósito atua fechando cirurgicamente a porta da mente para essas rotas de fuga. Como assim fechar a rota de fuga? Uma pessoa que de fato assume um propósito abandona a postura de vítima das circunstâncias. Quando ela encontra um obstáculo e o plano A desmorona, ela não entra em crise existencial questionando se o universo está contra ela, sabe? Ela não se sente injustiçada pela vida. Exatamente. Ela analisa o erro de forma fria, ela entende aquilo como um feedback técnico de que a estratégia estava errada, só isso. E aí ela constrói um plano B, mantendo o destino final intacto. As decisões cotidianas dela, desde o que ela consome na internet até as pessoas com quem ela almoça, se alinham imediatamente ao redor desse eixo central. É como se o destino já fosse inegociável. A grande barreira é que, assim, há um abismo gigantesco entre você decidir algo racionalmente no primeiro dia e convencer a estrutura profunda do cérebro a adotar isso como a nova realidade, né? E eu estou muito curiosa sobre a prática disso. Como a gente faz essa transição? Como pegamos esse propósito definido e o transformamos na nova água que vai cavar o cânion positivo? Para realizar essa transferência do pensamento consciente para a operação automática, a gente depende de um processo de engenharia neurológica que o Hill chama de autossugestão. Autossugestão. Muita gente confunde isso com pensamento positivo, né? Muito. E é vital abandonar essa visão popular e mística de que autossugestão significa ter pensamentos positivos ou ficar sentado na grama torcendo para o melhor acontecer. Uhum. O subconsciente humano é uma máquina de processamento impressionante, mas ele é cego. Ele não raciocina criticamente, não tem senso de ironia e, crucialmente, ele é incapaz de diferenciar o que é um evento real acontecendo do lado de fora daquilo que é uma construção intensamente imaginada do lado de dentro. Nossa, isso é poderoso. Ele aceita o que você entrega. Sim, ele obedece a códigos. E o código de programação que ele reconhece não são palavras lógicas, mas emoções. O subconsciente aceita e executa instruções que sejam impregnadas de uma carga emocional e de fé inabalável. Então isso significa que a repetição puramente mecânica é inútil. Se alguém passa o dia inteiro repetindo frases prontas no trânsito, murmurando eu sou um vencedor, eu sou focado, mas por dentro a pessoa sente um tédio enorme, ou pior, se sente uma farsa, o subconsciente simplesmente ignora as palavras faladas. Ele nem registra. Ele processa a emoção da dúvida, né? Ele lê o tédio e a insegurança. E é exatamente isso que ele vai materializar como comportamento. Eu acho que muita gente trava nessa parte. Perfeitamente ilustrado. E para a gente compreender o rigor que esse controle emocional exige, a gente pode observar o método do Thomas Edison durante a criação da lâmpada incandescente. Um exemplo clássico, né? Sim, ele testou milhares de materiais diferentes, acumulando o que a maioria das pessoas chamaria de fracassos absurdos. O indivíduo alienado, dominado pelo ritmo hipnótico do fracasso que a gente comentou, teria sucumbido à vergonha e à frustração lá pela 20ª tentativa. Com certeza. Na 10ª eu já teria desistido. Pois é, mas o Edison aplicava a autossugestão com uma intensidade brutal. Ele não esperava que a lâmpada funcionasse para então se sentir um inventor de sucesso. Ah, então a ordem é inversa. Inversa. Ele gerava a emoção do triunfo, aquela convicção absoluta de que a solução já existia nas leis da física, e ele usava essa emoção constante para instruir o cérebro a continuar procurando. O fracasso era apenas um dado de que ele estava mais perto. Entender esse mecanismo é fascinante, mas assim, como alguém que está habituado à ansiedade, constrói essa comunicação do zero. Nos materiais estudados, o processo propõe uma rotina bem estruturada de repetição e saturação que começa com uma janela de 30 dias, certo? Exatamente, os famosos 30 dias. A instrução é escrever seu objetivo principal com a maior clareza e especificidade possíveis, formulado no tempo presente, e repeti-lo em voz alta logo ao acordar e antes de dormir. O que me chama a atenção aí é a exigência de ser em voz alta. Qual é o papel real das cordas vocais numa reprogramação que deveria ser, em tese, apenas mental? O ato de falar em voz alta é uma tática de saturação sensorial
desenhada para driblar o seu próprio ceticismo interno. Como assim? Porque quando o pensamento fica só na cabeça, a sua mente crítica pode debater com ele rapidamente. Você pensa, eu sou capaz, e a mente diz, não é não. Mas quando você vocaliza, o som entra pelos seus canais auditivos e o seu corpo inteiro, fisicamente, sente a vibração da sua caixa torácica e das cordas vocais. Tem um engajamento biológico da coisa toda? Exato. Tem a ação física. E fazer isso logo ao acordar ou antes de dormir é muito estratégico. São os momentos em que o cérebro opera em ondas cerebrais mais lentas, relaxando a guarda da mente lógica e permitindo que a sugestão penetre direto lá na sala de máquinas do subconsciente. E aqui a gente chega no grande funil de desistência. Porque passados os primeiros 30 dias de entusiasmo, em que a novidade ainda sustenta a vontade de repetir o processo, a gente entra na fase crítica da regra dos 90 dias. O famoso Vale da Morte. Isso. É notório que o período entre o dia 31 e o dia 60 é um vale da morte absoluto. As pessoas relatam um cansaço inexplicável, síndrome do impostor pesada e uma forte inclinação à autossabotagem. Sim, é muito comum. Mas se o subconsciente é uma máquina cega que não discute, por que a gente passa por essa fase de guerra interna exatamente no segundo mês? O subconsciente não discute as suas palavras, mas ele possui um sistema biológico extremamente afiado de detecção de congruência. Detecção de congruência. Como um radar de mentiras? Quase isso. A gente evoluiu para economizar energia. Criar novas vias neurais queima muitas calorias. Então o cérebro resiste a qualquer mudança estrutural, a menos que a sobrevivência exija isso. A autossugestão não sobrevive baseada apenas no que você fala no espelho. Ela exige uma comprovação através de ação física. Ah, então ele pede provas. Exato. O que ocorre entre o dia 31 e o 60 é um grande teste de alinhamento. A motivação impulsionada pela dopamina da novidade acaba. E então o cérebro começa a observar as suas atitudes ao longo do dia para checar se elas estão de fato congruentes com as vibrações emocionais que você projetou pela manhã. Então a resistência é literalmente a biologia chamando o nosso blefe, sabe? A pessoa afirma com fervor lá às 7 da manhã que é super determinada e focada em construir um negócio, mas passa 3 horas à tarde procrastinando em redes sociais e consumindo conteúdo inútil no trabalho. E aí a conta não fecha. Se a gasta menos energia, ela simplesmente envia preguiça e desculpas racionais perfeitas para você desistir do projeto novo. É perfeito, é isso mesmo. Essa dissonância gera o Vale da Morte. A mente profunda levanta todas as barreiras possíveis para proteger o padrão antigo. E aí surge um conflito em casa do nada, o cansaço parece insuperável, aparecem dúvidas lógicas super cruéis sobre a própria capacidade. É o cérebro tentando te manter no cânion antigo para poupar calorias. Com certeza, o sucesso da reprogramação depende de, durante esses 30 dias sombrios, a pessoa substituir a vontade pela disciplina inegociável. É a fase onde é necessário agir de acordo com o propósito definido, mesmo quando todas as células do corpo gritam para voltar à estaca zero. É uma prova física, viva, enviada para o subconsciente. Nossa, é muito poderoso entender isso. E para aqueles que não recuam e conseguem atravessar esse teste diário de congruência física, o que os espera lá no trecho final, sabe? Dos dias 61 a 90. Uma verdadeira mudança de identidade. É o ponto de virada onde aquele esforço extenuante deixa de ser necessário. A nova via neural se torna finalmente mais forte e larga do que a antiga. A água passa a fluir por ali. Exato. A água agora flui com facilidade pelo novo cânion. O que antes consumia imensa força de vontade consciente passa a ser o seu novo estado de alienação funcional, digamos assim. Mas desta vez, com o ritmo hipnótico trabalhando ao seu favor. Uau! O jogo vira completamente. Vira. A mente passa a buscar oportunidades de forma orgânica, processando as informações ao redor que ajudem a confirmar e acelerar o seu propósito definido. A programação foi instalada com sucesso. Mas vamos ser honestos sobre o mundo exterior aqui, né? Porque a gente não vive numa bolha. Suponhamos que o indivíduo sobreviveu bravamente aos 90 dias. O cérebro fez a virada de identidade e o ritmo hipnótico positivo está operando. Certo. Como explicar a quantidade imensa de pessoas que chegam nesse ponto e desmoronam meses depois, voltando ao estresse e à estagnação antiga?
Esse cérebro alterado não é uma fortaleza inviolável. De forma alguma, especialmente se o ecossistema exterior for corrosivo. Nenhuma arquitetura interna sobrevive intocada no ambiente que a sabota constantemente. O último princípio vital de toda essa mecânica é o ambiente e a convivência. Entra a questão de quem está ao nosso redor. Isso. O alienado natural é uma esponja das negatividades e medos do seu círculo social, e alguém que recém conquistou seu controle mental ainda é altamente vulnerável a essas frequências se não blindar o próprio entorno. E o mais interessante é que essa influência ambiental tem bases muito concretas, né? Indo muito além daqueles conselhos genéricos sobre evitar pessoas pessimistas. A neurociência moderna prova como a gente é moldado pelo exterior através dos neurônios espelho e da dinâmica de contágio social. Sim, a biologia comprova o que o Rio já falava. O nosso cérebro mapeia em tempo real a postura, a linguagem e as emoções de quem está na mesma sala que nós. Então, se alguém passa 8 horas por dia cercado de pessoas cínicas, que zombam do esforço e só enxergam a pior perspectiva das coisas, os neurônios dessa pessoa começam a simular esse mesmo estresse e apatia internamente, destruindo a reprogramação recém-construída. Exatamente por esse contágio neural inevitável que o antídoto ensinado por Hill não é apenas cortar relações tóxicas, mas sim construir proativamente o que ele chama de princípio do mastermind, ou a mente mestra. Isso é diferente de só fazer networking, não é? Muito diferente. Muitas pessoas confundem isso com ter um grupo de amigos agradáveis que torcem por você. Mas a mecânica é muito mais rigorosa. O mastermind é a coordenação estruturada e intencional entre 2 ou mais pessoas que trabalham juntas em absoluta harmonia, focadas num objetivo definido. Uma aliança real. Exato. Quando mentes engajadas no mesmo nível operam em sincronia, cria-se uma multiplicação da capacidade intelectual de todos. O ambiente deixa de ser uma ameaça que consome a sua energia e passa a atuar como um gerador externo que alimenta a resiliência de cada indivíduo do grupo. Faz total sentido. Fica quase impossível ceder ao próprio cinismo ou à inércia quando as 3 pessoas mais próximas a você no dia a dia estão igualmente obcecadas em resolver problemas e avançar, sabe? Não tem nem como ficar para trás. A responsabilidade compartilhada te puxa de volta para cima antes de você começar a cair no cânion antigo. É como a transição de você tentar manter um motor funcionando com uma pilha pequena e, de repente, conectá-lo a uma rede elétrica de alta tensão. Uma ótima imagem. O sucesso genuíno nunca é um voo solo que se sustenta a longo prazo. Ele exige essa harmonia interna entre o pensamento e a ação, aliada à blindagem e à multiplicação oferecida pelo ambiente correto. Muito bom. Então, para a gente ir amarrando todas essas peças dessa máquina complexa que a gente desmontou hoje, para quem está ouvindo, o estado de alienação mental não é apenas preguiça, né? É a inércia perigosa de quem não escolhe o próprio caminho. Exatamente. A recusa em liderar a si mesmo. E o primeiro passo para interromper o ritmo hipnótico de descer ladeira abaixo geralmente vem disfarçado de um fracasso doloroso, algo que quebra a parede do hábito e abre espaço para a definição de um propósito inegociável. É a dinamite mental. Isso. A partir daí, a nossa missão é convencer a máquina cega do subconsciente através da autossugestão emocional. A gente tem que enfrentar aquela fricção física pesada dos dias 31 a 60, provando que nossas atitudes acompanham nossas palavras, e finalmente a gente ancora essa nova identidade blindando o nosso ecossistema através de um mastermind. Uma jornada incrível. É o mapa completo. E a reflexão fundamental que emerge ao entendermos esse funcionamento frio e neutro das nossas vias neurais é a seguinte: o nosso subconsciente não cessa de funcionar por um único segundo. Ele transforma em realidade as emoções e comandos que recebe, sejam eles plantados de forma intencional por nós ou de forma orgânica pelo mundo lá fora. Ele está sempre escutando. Sempre. Diante disso, é urgente a gente se questionar. Quais comandos invisíveis os algoritmos das redes sociais, a indústria do entretenimento ou até as discussões políticas extremas estão injetando na nossa mente todos os dias? Tudo isso através da repetição e, principalmente, da emoção do medo.
Se não somos nós que estamos construindo a nossa própria autossugestão, o propósito de quem está sendo silenciosamente executado pela nossa energia vital. Nossa, esse é um diagnóstico e uma advertência bastante severos e muito necessários hoje em dia, porque a mente não suporta espaços vazios. Se a gente não cultivar um campo estruturado de forma intencional, as ervas daninhas da preocupação alheia farão raízes muito profundas no nosso lugar. Sem dúvida nenhuma. Entender a física por trás dessas engrenagens tira a desculpa do acaso, sabe? E devolve a responsabilidade para onde ela pertence. Observar de perto as instruções que andamos entregando ao próprio cérebro é o ponto de partida. E o mais importante, assumir o volante, ligar o carro e, com muita urgência, programar um destino de nossa própria escolha antes de acelerar. É isso aí. O destino tem que ser nosso. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou essa nossa conversa de hoje. Continuem observando os próprios hábitos, questionando o piloto automático e até o próximo mergulho.